Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos estar a reagir à entrevista que o Almirante Gouveia Melo deu ontem para o Jornal da Noite na SIC, ao Rodrigo Guedes de Carvalho. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir isto relativamente à situação do navio do Mondego. Vamos ouvir e vamos tecer os nossos pareceres. É meu convidado o Almirante Gouveia e Melo. Boa noite, antes de mais. E já falaremos desta situação mais global da Marinha, mas comecemos pela polémica do momento. Mais do que o conteúdo das suas palavras àqueles homens, está a ser criticada a forma como o fez. Porquê é que optou por uma forma de um raspanete tão público e notório? Eu, antes dele dar a justificação, creio que se vai desculpabilizar. Eu ainda não vi nada desta entrevista, só vi apenas notícia das declarações. Mas um líder normalmente é aquele que falará bem em público, ou que protegerá em público e dará o raspanete nas costas. Eu, a meu ver, em termos pessoais, acho que o Gouveia Melo lhe subiu um bocado a fama à cabeça, não é? Tal e qual como aconteceu ao Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto perdeu um bocado o sentido de liderança, porque agora tenta ser uma espécie de pavão das instituições militares portuguesas, e isso não lhe fica honestamente nada bem. Eu não optei por nenhuma forma de raspanete. Eu falei... É mentira, claramente. Isso foi claro, foi claro. A guarnição toda, sem individualizar na guarnição nenhum grupo ou subgrupo, e falei à guarnição e através deles falei para a Marinha toda, porque um ato de indisciplina é um ato muito grave, que tendo-se tornado público, tem que ter também uma resposta pública minha. Mesmo que eu falasse de forma reservada, qualquer palavra que eu tivesse pronunciado na altura, mais tarde ou mais cedo seria pública. Portanto, não dei nenhum raspanete em público, falei com emoção sobre o que pensava de um ato de indisciplina nas Forças Armadas, em especial na Marinha, que é o ramo que eu sirvo. Atenção que, relativamente a esta situação, é verdade que tem que haver disciplina perante a hierarquia, perante a ordem, isso é verdade, mas ao mesmo tempo o Estado português e as suas respectivas instituições militares devem zelar pela segurança dos próprios militares, das próprias pessoas e da população em geral. Ora, eu tenho aqui à minha frente o relatório relativamente ao navio em questão e, portanto, isto parece um bocado só a ponta do iceberg. Portanto, os 13 militares da guarnição que formaram o NRP Mondego, bom, fizeram algumas acusações e, portanto, significa que, neste caso em concreto, vamos por partes, e as notas que eu tenho aqui, segundo o que se diz, é que há várias limitações técnicas graves que comprometiam a segurança do pessoal e do material e cumprimento da respectiva missão. Um dos motores não estava a funcionar, o navio possui dois, um deles, neste caso o de bombordo, estava inoperacional, não trabalhava, houve fugas de água, a manutenção de um dos motores já devia ter sido feita há mais de 2.000 horas de funcionamento. Portanto, efetivamente é verdade que... E isto são só alguns fatores, eu tenho aqui mais, que vamos ler ao longo da entrevista, mas é verdade que tem que haver disciplina, mas ao mesmo tempo isso tem que ser um pouco bidirecional, não é? Respeitar para ser respeitado. E disse que lamentava imenso e que estava entristecido com esse ato. Mas havia 13 marinheiros, especificamente, que cometeram esse ato que o senhor considera de insubordinação ou indisciplina. Haveria necessidade, ou sentiu necessidade, como eles dizem? Só aqui, peço desculpa. Vejam o rodapé. Não dei nenhum raspanete, falei com emoção. Todos nós temos emoção, efetivamente. A mim não me cabe aqui estar a dar lições de moral a ninguém, mas eu acho que uma pessoa que se intitula, enfim, ou que esteve na vanguarda daquilo que foi a organização racional do país em determinados aspectos da distribuição de determinados produtos médicos, bons ou maus, isso aí não vou dizer aqui, vocês sabem a minha opinião, mas pronto. Portanto, dizer que a emoção tomou conta do seu espectro racional, se calhar não é a melhor coisa que nós devemos ouvir de alguém proveniente de forças militares, da Marinha ou afins. Digo eu. De poder ter falado com eles antes de falar com eles em público? Não senti essa necessidade, porque esse ato de indisciplina foi de conhecimento público e saiu, só pode ter saído, através dos próprios no navio. É uma presunção minha, mas com fortes indícios. E, uma vez tornado público, o ato, que em si é um ato muito grave, que a partir do momento em que é cometido não tem retorno, é um ato muito grave, uma vez tornado público, ganhou uma vida
própria, uma vida diferente. Eu quero só deixar aqui uma coisa. O Gouveia Melo está a insistir na questão da disciplina. Volto a frisar que essa questão é em determinado âmbito ético e moral correto, mas voltamos à outra questão que se sobrepõe a isso, não é? E eu acho que as pessoas começam a perceber que os serviços públicos em Portugal, todos eles, são uma completa miséria. Inicialmente foi a saúde, e ainda está uma miséria. Depois foram os hospitais, peço desculpa, os transportes públicos com greves na CP praticamente todos os dias. Depois foram os professores e agora a questão já chegou às forças militares, mais concretamente à Marinha. Eu vou ler só mais uns pontos do relatório, porque, enfim, eu acho que é importante para percebermos o contexto, porque nós parece que estamos a falar de 13 pessoas que embarcaram no cruzeiro. Não é bem assim, não é? Portanto, eu vou só ler estas duas linhas. Devido ao facto de tanto os geradores como os motores PP não terem a devida manutenção, impossibilitada pelos cerca de 500 dias de missão atribuída com 2 horas de prontidão, estes equipamentos apresentam imensas fugas de óleo, aumentando o risco de incêndio a qualquer momento, comprometendo a segurança do pessoal, do material e o cumprimento da missão. Quanto ao sistema de gestão da plataforma, funcionava apenas a 30%, sendo que é necessário recorrer constantemente aos rondas. Portanto, isto eu acho que nós, para mostrarmos respeito, efetivamente convém que nos respeitem a nós, não é? É verdade que, volto a frisar, a questão da disciplina e a hierarquia tem que ser respeitada, mas, meus caros, há limites. E depois nós mandamos vir navios e vêm sem as baterias, que é uma coisa fantástica. Eu gostava de perguntar ao Gouveia Melo se por acaso os navios não são movidos a bateria ou a energia, são movidos a miocardites, se calhar ele consiga responder. Estes militares tinham a possibilidade, antes de o cometerem, de tentarem, por todos os meios, comunicar, eventualmente até diretamente com o meu gabinete e através desses instrumentos, eu ser informado antes de cometerem um ato. Uma vez cometido o ato vive por si, em termos jurídicos, em termos de disciplina, em termos do seu significado para a Marinha. Os atos de indisciplina nas Forças Armadas têm um significado profundo. Mas voltamos à questão da indisciplina novamente, mas não há uma justificação jurídica, porque eu não sou propriamente, compreendo que na questão militar tenha que o ser assim, mas eu acho que por vezes é importante questionar, e o Gouveia Melo foi processado agora por um advogado que vai defender o interesse destes 13 militares. Achei um bocado estúpido, devo dizer, não sei se ele vai abordar essa questão, de mediaticamente terem dito, porque isto era uma vigia supostamente a um navio russo, e começaram a dizer, estes militares são todos uma camada de putinistas e não sei o que mais. Bom, enfim, se eu tivesse que entrar no navio, ou vocês provavelmente se tivessem que entrar no navio com aquelas condições, em risco daquilo pegar incêndio, se calhar a vossa preocupação não era propriamente a geopolítica internacional de alguém que está a 4.000 km de vocês, não é? Se calhar era a vossa própria segurança. Digo eu, até porque vazaram vídeos das condições do navio e, como toda a gente viu, além das infiltrações miseráveis que aquilo tinha, não é? A manutenção também não existia há não sei quantas milhares de horas em determinados aspectos da mecânica do navio. Portanto, enfim. Disciplina é a cola básica de qualquer Forças Armadas do mundo. Não é permitido em nenhumas Forças Armadas do mundo. Então, compreendo, mas se a disciplina é a escola básica da escola militar, ok? É o valor basilar da escola militar, então porquê é que a manutenção não era feita há milhares de horas relativamente aos motores? Se são assim tão disciplinados, porquê é que os responsáveis da manutenção, que neste caso quem está na vanguarda da face da apresentação dessa responsabilidade é o Almirante Gouveia Melo, porquê é que não assumiu a responsabilidade e a disciplina de fazer a manutenção a tempo desses mesmos motores que geravam fugas de óleo, não é? Obviamente, e que poderiam gerar um risco de incêndio e a morte dos 13 militares, não é? Portanto, porquê é que não teve também essa disciplina, não é? É o respeitar para sermos respeitados. A disciplina não tem ses. A disciplina não é... Precisamente, voltamos à mesma questão. Volto a repetir o argumento que procriei, não, mas que indiquei agora anteriormente. Não é que alguém queira ser autoritário. A disciplina é uma necessidade. E porquê é que é uma necessidade? Concordo. E às vezes tem que ser... Aqui não concordo. Às vezes tem que ser autoritário, é verdade. Mas a disciplina é uma necessidade. Tanto que é uma necessidade que convém fazer a manutenção dos motores que estão há mais de 2.000 horas em atraso, não é? Digo eu, em termos de funcionamento. Não é ou seja, não é há 2.000 horas de vida. É há 2.000 horas a funcionar com uma revisão que nem sequer está feita, uma manutenção que nem sequer está feita. As Forças Armadas operam em ambientes muito complexos, com urgência sempre, e com risco de vida. Se a disciplina dos atos que as Forças Armadas fazem, que estão dentro dos seus militares, se quebrar, o risco
é imediato para todos os militares nas suas ações. Daí a necessidade das Forças Armadas como um todo, neste caso também da Marinha, sendo no ramo das Forças Armadas, de preservar esse núcleo essencial de um valor que é superior, muitas vezes, a outros valores. O GovML vai conseguir fazer com que o último serviço público que tinha a mínima dignidade em Portugal, a questão militar, arrebente, tal e qual como foi a questão da saúde, da educação, dos transportes públicos. Neste momento, para terem noção, muita gente dentro das forças militares ganha menos do que algumas pessoas que trabalham na Caixa do Mercadona. Eu não digo isto como uma crítica às pessoas que trabalham na Caixa do Mercadona. Ainda bem que se consegue ganhar 1000 e tal euros numa Caixa do Mercadona. Ainda bem, o problema não é as pessoas ganharem isso. É os militares ainda ganharem menos do que isso, percebem? Pessoas que arriscam muitas das vezes, como é o caso destas pessoas em concreto, a sua vida para proteger a nação de invasões, seja de quem for, não é? E, portanto, vocês vão ver militares, e eu acredito que alguns deles até estejam a ver este vídeo, mas não o possam dizer, porque questões de disciplina, não é? Mas eu sei que muitos de vocês ganham 1000, 1100 euros e se calhar estão a prestar serviço militar à pátria há mais de 10 anos ou há mais de 15 anos e estão estagnados. Têm filhos e não têm apoios adicionais por causa disso, não há um apoio do Estado e depois vêm pedir-vos disciplina quando não são disciplinados com vocês. Eu sei que vocês não podem dizer isso, mas eu posso, portanto não há problema. Este valor da disciplina tem um significado muito profundo, como digo e repito, para todos os militares, para todos nós. E a Marinha, eu falei àqueles militares, mas falei para a Marinha e acabei também de falar para o país face ao ato conhecido. Mas deixe-me ir ao início, porque eu estive a tentar perceber de onde parte a informação, porque há um momento que ela chega à comunicação social, mas ela tem que vir de algum sítio. E mesmo o GovML podia ter vindo aqui, digo-vos já, porque eu não gostei, sou honesto, enquanto líder acho que ele não devia ter dado aquela repreensão pública e depois justificar-se com o falar com emoção, porque isso dá tudo menos a postura de um líder, muito menos na vertente militar. Eu já ouvi pessoas dentro do ramo, que eu até curiosamente, enfim, conheço algumas, que dizem mais ou menos isto, que é: repreensões são dadas em privado, louvores são dados em público. E foi exatamente o oposto que o GovML fez. A primeira coisa que ele fez foi vir a público, repreender os seus, camaradas neste caso em concreto, e voltou a frisar essa repreensão, justificando o seu argumento da questão da disciplina, quando ele próprio, na vanguarda da liderança daquilo que lidera, nem sequer é disciplinado. Não é? Portanto, enfim, quando apontamos um dedo, temos 3 a olhar para nós. Fazer essa pergunta, mas o Sr. Almirante já me disse que também não sabe, mas presume que partiu dos próprios. Esse próprio ato, a ser verdade, já é grave. Sim, a ser verdade, mas tem que se confirmar. Portanto, uma coisa são indícios, outra coisa é ter a certeza absoluta, apesar dos indícios serem muito fortes, ter a certeza absoluta disso. Isso é o que os processos agora que estão em curso vão fazer. Eu não quero julgar ninguém, não quero, mas de facto... Mas está a ser acusado pelas famílias de estar já a condicionar esse processo de justiça que ainda não começou. Eu não estou a condicionar. Não. Da mesma forma que o mesmo Almirante GovML na altura, daquelas coisas que vocês levavam no braço, sabem, que eu não posso dizer aqui o nome, mas da mesma forma que esta mesma pessoa, este mesmo indivíduo, não condicionou a toma dessas mesmas coisas em termos da narrativa política e da imagem pública que estava a criar, com informações falsas, que hoje em dia sabemos que são falsas, não condicionou. Portanto, há aqui um determinado padrão. E ainda vocês acham que isto dá um bom Presidente da República. Parece que não aprendemos nada com o Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é um Marcelo Rebelo de Sousa que sabe andar de barco à vela. Estão a perceber que é um bocado diferente. Mas é exatamente a mesma coisa. Talvez pior até, porque o senso até pode ser mais autoritário para o mal. Nada, porque o que aconteceu, de forma muito concreta, foi um ato de indisciplina de acordo com o Código de Justiça Militar e o Regulamento de Disciplina Militar. Isso é insufismável. Não aconteceu. O comandante deu ordem à guarnição para se preparar para ir para o mar, porque tinha uma missão para cumprir. Parte dessa guarnição disse que não ia cumprir a missão e saiu do navio e formou no cais, impedindo que o navio cumprisse a missão. Agora, a questão é, isto foi o que aconteceu, mas quais são as condicionantes? É que o relatório técnico que eu tenho aqui, vou ler mais uns pontos para o navio não ter ido para o mar e para essa patrulha não ter sido feita. Portanto, nós já tínhamos visto que o motor de bombordo, a quando do seu funcionamento, apresentava diversas fugas. O motor e já não tinha manutenção há mais de 2000 horas de funcionamento.
Não sei quantos dias é que isso dá, mas façam a conta. O motor de estibordo, com fugas diversas, em tudo idênticas às fugas identificadas no motor de bombordo, com consumo de óleo, este motor necessita de uma manutenção há cerca de 2.000 horas de funcionamento também. Portanto, enfim, pois há aqui um à parte, ainda porreiro, que é, após ser servido o jantar, a bordo, às 7 da tarde, foi detectada uma franca entrada de água através da bomba de refrigeração do espaço de máquinas, tendo sido tamponada, limitando assim o seu funcionamento. Portanto, eu compreendo que estes navios tenham capacidade para trabalhar, mas chegamos a um ponto em que, não querendo partidarizar, e não partidarizem o que eu vou dizer, mas, enfim, já chega, não é? É um bocado ridículo. Não é? Portanto, eu compreendo que haja a questão da disciplina, há um dever público, há um dever militar, mas há de chegar a um determinado ponto em que, bom, enfim, isto se nós compararmos com aquilo que aconteceu com as forças de segurança de regimes totalitários, não é? Chega a um ponto em que essas pessoas também foram julgadas por cometerem determinadas ordens que não deveriam ter cumprido em termos de direitos humanos e afins, não é? Claro que extremizando aqui um pouco, mas no final do dia não é assim tão diferente em termos éticos. O comandante falou com esses indivíduos, explicou-lhes a gravidade dos seus atos, explicou-lhes a consequência, a importância e o significado, e mesmo assim não os demoveu. E assegurou-lhes, ao que sei, que o navio estava em condições mínimas de segurança para seguir, porque essa é a grande questão a que... Precisamente. Pá, se a questão fosse, o navio está ótimo, aquilo quase que parece um cruzeiro de férias no Mediterrâneo, podem ir, estão a perceber? E eles diziam que não, eu aí até acreditava no argumento que andam aí os basilares desta sociedade a dizer, e tal, e não sei o quê, que isto os putinistas, não são putinistas nenhuns, não é? Se essa fosse a questão, o meu lado dava toda a razão ao almirante. A questão é que não é? Excelente pergunta agora do Rodrigo Guedes de Carvalho. Pelo que penso, estes militares se vão agarrar, que o navio não estava em condições de segurança. Os militares, naturalmente, vão se agarrar a tudo o que puderem para se justificarem. E quem vai avaliar ou não dessa justificação serão, em caso da parte criminal, serão os tribunais civis, com militares envolvidos nesses tribunais, mas serão tribunais civis. Mas, de facto, o comandante achou que o comandante, os oficiais e os outros militares que ficaram no navio, acharam que o navio tinha condições para cumprir a missão. O comandante que deu a ordem... Apesar de reconhecer problemas. Sim, apesar de reconhecer problemas. Agora a questão é, qual é a gravidade? Porque eu compreendo, esses navios, enfim, funcionam com problemas, porque senão, enfim... nem sequer seriam comprados, não é? Quer dizer, estes agora foram comprados sem baterias, mas compreendo que tenham uma resistência grande. Mas olhando para aqui, só para alguns dados que estavam no próprio relatório, que isto é público, bom, parece-me que tendo falta em 4.000 horas a mais de funcionamento, sem revisão e sem manutenção dos dois motores, havendo fugas de óleo que podem provocar incêndios, fugas de água a meio, que depois foram mostradas as imagens, e o barco a inundar por dentro, já me parece um bocado demais, e o almirante não se justifica relativamente a isso. Mas os navios militares são navios muito complexos, com muitos sistemas alternativos. De acordo. E que podem operar de forma muito gradada. Imagino que um navio militar opera em combate, apanhando com obuses, apanhando com mísseis e conseguindo sobreviver e continuar a combater. Tem as suas redundâncias. Não é? Os navios não são navios normais, são navios muito redundantes. É raro um navio ter todos os sistemas operacionais, porque o navio é muito complexo, tem muitos sistemas a bordo. Portanto, este navio, de acordo com o relato que o comandante fez ao seu comando superior... Aqui a questão é, eu compreendo o argumento aqui, ok? Isto é verdade. Agora, o que nós queremos é perceber quão degradado é que isso está. E convenhamos também que, para fazer uma patrulha a um navio russo que estava a passar perto da costa portuguesa, não se espera que haja mísseis. Pode acontecer, efetivamente, e temos que estar preparados para isso. Mas, se estamos preparados para essa eventualidade, convém estarmos bem preparados. Não com um navio em que os dois motores tenham falhas, que não haja manutenção, que haja fugas de óleo, fugas de água, enfim, requisitos mínimos. E é essa a questão, não é? Eu não sou o maior especialista para estar a dizer se estava ou não, mas tendo em conta o relatório técnico aqui, em termos de senso comum, parece-me no mínimo duvidoso. E a questão tem que ser feita, e não é por acaso que o almirante Gouveia e Melo está sentado onde está. Porque se a questão fosse fácil de responder, certamente ele não estava aqui. O COMNAV, que é o Comando Operacional da Marinha, é que o navio estaria em condições de cumprir a missão.
próprio Comnave, que lhe deu a ordem, disse: o senhor vai cumprir a missão, que era relativamente a uma distância curta da Madeira e com um tempo relativamente curto, mas se por acaso sentir dificuldades, tem a minha autorização para voltar para o Porto Funchal. E isso ele comunicou à guarnição. Portanto, ele foi totalmente transparente sobre as condições que estavam envolvidas no ato. Mesmo assim, parte da guarnição fez o ato que toda a gente conhece e que é público. Já agora tínhamos esquecido aqui, também havia uma falha no gerador número 3, apresentava diversas fugas e consome cerca de 18 litros de óleo lubrificante e a capacidade máxima são de 28 a cada 24 horas de funcionamento. Portanto, mais uma, não é? Ainda tenho aqui mais e posso ir lendo para não dizer tudo de uma vez, para não tornar isto secante, mas há vários. Eu tenho aqui a lista e eu vejo aqui uma coisa, pá, impressionante. Impressionante. Isto é demais, juro, isto, enfim. E, portanto, que não vou referir outra vez. De facto, eu nunca tive dúvidas da minha linha de comando. Eu tive. E acredito que muitos portugueses só vissem mais os seus próprios pensamentos do que propriamente a televisão e aqueles que te andaram a financiar para fazer a propaganda ilegítima que andaste a fazer em termos de coação inconstitucional, se calhar teriam mais dúvidas também. Mas isto, enfim, é como tudo. A verdade virá sempre ao de cima. E parece que isto é um pé na poça grande. É um pé na poça grande. Vim a saber disto depois de todos os acontecimentos já estarem feitos. Olá, reconhece isto? Abres a máquina de lavar louça? Desculpem lá, é que isto eu gravei um screen record e agora tenho aqui um anúncio da Féi. Espera lá, que assim passamos. Espera, desculpem lá. Desculpa. Se alguém quiser comprar a Féi, eu não sou patrocinado, mas pronto, olhem, se tiverem que lavar pratos, mais fácil. Beleza. Quando me comunicaram, disse: mas como é que isto aconteceu? Quer dizer, não fizeram tentativas de os demover? Havia perigos? Eu fiz essas perguntas todas. O exército também se virou contra o Salazar por causa da questão da guerra colonial. Por mais que a disciplina seja importante, há um determinado momento em que a ruptura vai ter que acontecer porque o desagrado é imenso, não é? Vocês não podem esperar, de um ponto de vista ético e moral, à parte das questões militares e afins, que eu compreendo, como já foi referido anteriormente, mas vocês não podem estar à espera que as pessoas papem tudo e comam tudo o que vocês digam quando, no final do dia, são completamente renegadas em termos dos seus direitos laborais e do respeito enquanto cidadãos, não é? Portanto, não, vocês não... Isto causa surpresa a quem? E é um efeito dominó. E o último a cair vai ser o sistema político, ou seja, porque nós, reparem, de todos os serviços públicos, os transportes públicos já caíram, os hospitais já caíram, a cultura é o estado em que está. E agora temos a questão militar como está a ficar. Portanto, com este escândalo. E o último será os casos do governo, ok? Que começaram, enfim, com as demissões, mas vão voltar. Isto é um ciclo. E as respostas que me deram convenceram-me totalmente que houve ali um ato, de alguma forma, pouco pensado, de um conjunto de militares, mas que, na realidade, o ato em si tem uma gravidade que já não se consegue ter por baixo do tapete. E mais, na dúvida que pudesse, até por fora, haver alguma dúvida sobre o discernimento do comando e da linha de comando imediata dele, eu mandei fazer uma verificação através de outros organismos da Marinha, organismos técnicos, com grande experiência, construtores navais, engenheiros, pessoas muito especializadas. Isto é legítimo, é um argumento legítimo da parte dele. Qual é que é a questão? É que, obviamente, se é a Marinha a fazer essa análise, significa que teremos alguma facciosidade na análise, no sentido em que nós vamos ter a própria Marinha a dizer que a própria Marinha está prejudicada em termos da sua manutenção, ou que errou, ou que os militares em questão tinham razão. Enfim, percebem? É a mesma coisa que, sei lá, vocês trabalham numa empresa, determinados empregados com razão queixam-se e dizem que não fazem determinado ato porque não está correto e porque não têm condições para tal, e depois o chefe da empresa manda outros organismos da empresa a analisar a situação. Quando esses organismos são controlados por quem? Por ele. Percebem? Portanto, quem tinha que fazer essa gestão não era propriamente os organismos da Marinha, quem tinha que fazer isso eram organismos independentes, tal e qual como foi feito agora na questão da TAP, em termos de organismos públicos, não é? Portanto, ser a Marinha a analisar aquilo que está dentro da Marinha, bom, enfim, quando é a mando do Almirante, há sempre, pode ser feito, claro, mas há sempre algum ceticismo que deve ser colocado no ar, no mínimo. Foram à Madeira tentar verificar
se o navio estaria ou não em condições, face às avarias que tinha, de poder ir para o mar ou não. E a resposta que tive é que sim, ia para o mar com limitações, mas sem pôr a guarnição em risco. E essa resposta... Mas há aqui uma... E assim, com limitações... Ok, agora a questão é, com limitações, vamos aprofundar isso. Não sei se o Rodrigo Guedes de Carvalho vai perguntar, mas gostava genuinamente que houvesse. Mas o limitações era quanto, não é? Porque também não convém, voltamos à questão, também não convém à própria Marinha dizer que não tem navios em condições, não é? E dar razão a 13 pessoas, é que não foi uma, não foram duas, não foram 13, não é? Portanto, enfim. Tem também, vai ter de certeza, o impacto na avaliação. Vem reforçar a sua posição. Falou de cadeia de comando. Tenho a impressão que o Rodrigo Guedes de Carvalho não está muito virado para ali. Quer acabar o telejornal e quer ir comer uma sopa, que o homem está cansado. Não sei se repara um bocado na postura corporal e tal, está um bocado, nem se chateia muito, reforçou a sua posição, está bem, e vai-se embora. Pronto, compreendo. Deixe-me trazer aqui o chefe supremo das Forças Armadas como... Oh, esse gajo. Esse aí, para quem não sabe, o chefe supremo das Forças Armadas não é o Rambo, não é? Podia ser. Eles são parecidos às vezes. Mas é o professor Marcelo. Professor Marcelo. Mas vamos lá ver o que é que ele tem para dizer. O Presidente da República fez questão de se recordar que é... Eu notei nas primeiras reações uma grande disparidade entre a sua reação e a reação do Presidente da República. Recordo o que disse Marcelo Rebelo de Sousa, que a prioridade é o reforço da manutenção dos navios. Isto nas primeiras impressões. E depois disse, os militares apresentaram um conjunto de razões para fundamentarem a sua posição. Em nenhum momento relevou a disciplina, como o Sr. Almirante fez questão de... Como é que é? Desculpem lá, o que é que o Marcelo disse em concreto? Vou só meter para trás. A prioridade é o reforço da manutenção dos navios. Isto nas primeiras impressões. E depois disse, os militares apresentaram um conjunto de razões para fundamentarem a sua posição. Típico Marcelo, não se compromete, a meu ver e bem, aqui, vou ter que dar razão ao Marcelo, não dá razão a um lado nem ao outro. Vocês sabem que eu não sou o maior admirador do Marcelo, mas aqui teve mais postura o Marcelo enquanto militar do que propriamente o Gouveia e Melo, no sentido em que não repreendeu o Gouveia e Melo, mas também não repreendeu os militares em questão, não é? E enquanto poder moderador, enfim, neste caso em concreto, isto é típico do Marcelo, às vezes ele não o devia fazer, por exemplo no caso das demissões do governo, porque já é demais, mas agora aqui que é uma situação nova, é novidade relativamente a isto, faz sentido este posicionamento. Em nenhum momento relevou a disciplina, como o Sr. Almirante fez questão de trazer desde logo como prioridade. O que é que achou destas declarações? Eu não tenho que achar nada das declarações do Sr. Presidente da República. Não devia, efetivamente isto é verdade, mas não podes dizer, o Sr. Almirante não pode dizer isto assim. Não pode, desta forma. Eu não tenho que achar nada do que o Presidente da República diz. Isto fica mal. A forma, ou seja, o conteúdo é certo, enquanto na posição em que está não deve, ou pode comentar no sentido em que diz que pronto, têm que me ser indiferentes as declarações, mas a postura com que diz isto, eu não tenho que achar nada, fica-lhe mal, muito honestamente. Primeiro é o seu chefe, não é? E portanto, há bocado estava a falar da questão da disciplina aos outros, então aplica também assim, não é? Para o seu superior, ao seu chefe supremo. Dizer eu não tenho que achar nada, fica um bocado mal a forma como se expressa, muito honestamente. O conteúdo efetivamente é correto, não tem que se expressar, neste caso, peço desculpa, de uma forma pejorativa ou positiva relativamente ao Presidente da República, tem que simplesmente dizer que faz o seu trabalho. Agora, a forma como se manifesta fica muito aquém, muito aquém. É o meu chefe supremo, tenho que respeitar e tenho que obedecer. Certo, no entanto, correto. Penso pela minha cabeça... Então quer dizer... Primeiro tudo muito bem, não é? Primeiro tudo muito bem porque tem que respeitar, tem que obedecer e não sei o quê. No entanto, pensas pela tua cabeça. Portanto, os outros militares, que tudo muito bem, têm que te respeitar, têm que te obedecer, mas não podem pensar pela cabeça deles e não podem sequer ser questionados se têm razão. Então, qual é que é a dualidade de critérios? Os outros tu podes, mas os outros não. Não faz sentido. E quando eu digo tu, não me dirijo, mas estou a dizer eventualmente a pessoa tu, não o Sr. Almirante. Estou a tratá-lo por você, não por tu, é só o exemplo. Acho, sendo um comandante militar, acho que tenho que fazer um determinado conjunto de ações e filo-las também com a liberdade que me é concedida pelo meu estatuto de comandante. Mas não tenho que criticar, nem comentar, nem fazer avaliações. O Presidente da República é o meu comandante supremo. Certo. Correto? Corretíssimo.
Agora, a forma como disse, intempestuosamente ao início, não tem que deixar nada, ficou um bocado mal. Mas de resto, aqui, verdade, estamos de acordo. Mas sendo o seu comandante supremo das Forças Armadas, acha que não tenho que deixar nada das declarações, fica mal a forma como se diz isto. Efetivamente é verdade, mas fica mal. O Presidente da República deve dar uma enorme importância à questão da disciplina militar assim que reaja a um caso destes? Eu não tenho comentários nenhum sobre isso. O Sr. Presidente da República é soberano, foi eleito democraticamente, tem os seus poderes. Verdade. E eu não faço nenhum comentários ao Sr. Presidente da República, como é evidente. Bem respondido, agora bem respondido. Bem respondido. Bem respondido. Para a ótica da defesa dele, isto é bem respondido. Falemos da questão... É pena ele não ter a mesma imparcialidade como tem para os seus inferiores, como tem para o seu superior, não é? Mas isto acontece muitas vezes. Que parece ser a questão de fundo, que é em que ponto é que estamos, de facto, de operacionalidade real da nossa Marinha, independentemente desta polémica com as reivindicações destes militares. O senhor está a gerir dinheiro suficiente para manter a frota em condições operacionais? Esta pergunta, eu não me estou a rir por ter sido feita, mas se está a gerir dinheiro... Ninguém tem dinheiro neste país. Nem os cofres do Estado têm dinheiro. Nós andamos endividados até ao tutano. Quer dizer, e além disso, o Ministro das Finanças é o Medina, que fica contente com a redução da dívida, que em termos absolutos não é uma redução, é apenas em percentuais, o que até é porreiro. Mas o país está falido, obviamente. Repara, eu não sei o que é que o Almirante vai dizer, mas a resposta é obviamente que não é? Quantos navios inoperacionais é que a gente tem? 30 e tal, não é? Ele já tinha dito anteriormente, o Sr. Almirante. Mas, vejamos... Se todos os outros serviços públicos, a saúde, a educação, a cultura, os transportes públicos, nenhum deles tem dinheiro, está falido, a malta está em greves porque não tem condições de vida, iam ser os militares, quando a maior parte deles nem sequer ganha alguns 1000 euros por mês. Claro que não. Eu respondo pelo Almirante, claro que não, claro que não. Eu não sei o que é que ele vai dizer, mas claro que não. Os recursos são sempre escassos. Exato. Enfim, eu não sou a Maia nem o professor Chibanga, mas podia ser. Caso falo de recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Claro. Nós, muitas vezes, quando olhamos para um copo que está meio cheio, podemos só olhar a parte vazia, podemos olhar a parte cheia, ou podemos, de alguma forma, tentar, de forma equilibrada, olhar para o copo como um todo. O Sr. Almirante, eu percebo o que é que está a dizer, mas aqui a questão é, eu de poder militar em questão, da Marinha e afins, eu não sou grande entendido. Agora, de questões económicas, fazendo assim a metaforização que está a fazer do copo meio cheio e que nós podemos ver que ele está meio cheio ou meio vazio, a questão é que nós não temos o copo meio cheio. O copo está só a 20% e já estou a ser um gajo muito porreiro, não é? Porque um país em que está estagnado economicamente há 25 anos, que não gera riqueza, que hoje em dia tem políticas de esquerda no governo que estão mais preocupadas em redistribuir do que em criar, e depois, se não criamos, não redistribuímos. Nesse caso em concreto, nós não temos o copo meio cheio, nós temos o copo a um quarto. E já estou a ser porreiro. Portanto, é óbvio que os recursos serão escassos. Caso contrário, não andávamos com navios a fazer patrulha a navios russos, que porventura é só o país com maior potência militar a nível global, não é? Em navios em que os dois motores desse mesmo navio não funcionam. Ou melhor, funcionam, mas com debilidades enormes e com um atraso de manutenção de 2000 horas em cada um, fugas de óleo, fugas de água, riscos de incêndio, enfim. A Marinha tem 33 navios. Era isso, 33. De acordo com o relato que o meu sistema de manutenção me disse, hoje, à tarde, eu tenho 15 navios em prontidão de 48 horas. Ou seja, eu posso disponibilizar 15 navios para missões em prontidão de 48 horas. E mais 3 em prontidão de 5 dias. Portanto, uma Marinha tem uma prontidão entre 40% a 50%, é uma Marinha que tem alguma capacidade. Todas as marinhas do mundo têm prontidões que não são 100%. Como vocês sabem, eu conheço pessoas e afins, mas vale o que vale. Mas esta questão dos 15 navios prontos em 48 horas é uma peta. É uma peta. E eu garanto-vos, não 100%, mas se porventura nós precisássemos de utilizar a capacidade total destes 15 navios em 48 horas, nós não conseguíamos. E não sou eu que estou a dizer isto por fora. Já me chegaram muitas informações. Eu não posso, enfim, como devem imaginar, mas em todo o caso, não.
Não. Acredito que alguns deles estariam em funcionamento também. Enfim, nós não temos... o nosso exército marítimo não são mesmo um bando de canoas, não é? Mas os 15 navios em prontidão de 2 dias, esqueçam. Mesmo em guerra, as prontidões nunca ultrapassam 60%, 70%. Portanto, a nossa Marinha tem a prontidão que tem, face aos recursos que tem. A nossa Marinha também não é muito grande, são 33 navios. E, portanto, nós fazemos... Portanto, eu tenho aqui a lista dos 33 navios, se não estou em erro. Portanto, posso passar aqui a citar, mas não sei se isto está tudo correto ou não, depois façam um fact-check, estão à vontade. Mas, Vasco da Gama está inoperacional, Corte Real está operacional, Álvares Cabral está inoperacional, Francisco Almeida inoperacional, António Endes inoperacional, João Robi inoperacional, Viana do Castelo inoperacional, Figueira da Foz inoperacional, Setúbal inoperacional, Tejo inoperacional, Douro inoperacional, Gago Coutinho inoperacional, Centauro inoperacional, Pegasus inoperacional, Dragão inoperacional e Argos abate, Sagres inoperacional, Creola inoperacional, enfim, Bérrio abatido, Jacinto Cândido abatido, Coanza abatido, Cisne abatido, Guadiana para peças. Portanto, depois façam as contas de quantos destes 30 e tal que o Almirante disse é que estão operacionais, não é? Façam a conta e depois vejam. Se bem que isto deve ter aqui algum erro ou outro, mas será à volta disso. Não estamos em condições de dizer que estamos bem, obviamente. Não estamos. Os recursos que nos dão, e esse, ao fim e ao cabo, é o meu trabalho, é com os recursos que nos dão, fazemos o máximo que podemos. Isso é verdade. Voltamos aqui à questão económica, se quiser, que é a otimização dos recursos, com menos conseguir produzir o mais possível. Agora, sejamos honestos na mensagem que passamos. Os recursos são escassos para todos. Nós vemos, os senhores divulgam isso aqui na televisão, que os recursos são escassos para diversos setores da sociedade. A minha obrigação e a obrigação dos meus militares, e todos nós fazemos isto, todos os dias, é fazer o melhor e o máximo. E eu disse uma coisa no discurso, que é, nós, muitas vezes, temos que fazer a milha extra. Isto é verdade. Tudo verdade. Eu concordo com a questão ética e moral. Agora, nós não podemos só olhar para a ética e moral para um lado. Essa é que é a grande questão, não é? E se ao mesmo tempo... É que, repare, isto é quase contraproducente. O jornalista pergunta, mas temos os recursos suficientes para isto? E é o que o Almirante diz, os recursos são escassos e não sei o que, não sei o que mais. E reparem bem, todos os outros serviços públicos em Portugal estão em caos. Os transportes estão em greve. A saúde já teve o que foi, já foi o que foi. As escolas são o que são, não é? Portanto, a segurança na rua e a criminalidade aumenta. Portanto, vocês acham que o poder militar está diferente de tudo o resto? Tudo o resto está completamente falido e desorganizado e um caos. E vai ser a Marinha ou o poder militar que está diferente de tudo o resto? Meus caros, a economia é circular e a sociedade é uma consequência daquilo que o poder económico dita. Ok? Portanto, quando acharem que há uma exceção à regra, muitas das vezes isso não é verdade. E certamente nesta também não é, porque o próprio admitiu que não era. E fazemos-lo quando é necessário. E essa milha extra, às vezes, requer avaliações que não é ter tudo pronto. É ter pronto que... Oi? Até? Para em segurança fazer a missão. E de facto, de acordo com o relato que acabei de dizer, que é o relato atual, feito hoje à tarde... Mas isto é o relato, só para não nos equivocarmos, o relato que ele vai citar agora é o produzido pela própria Marinha a mando dele. Portanto, seria importante ver um organismo independente fazer a análise aos materiais da Marinha para saber se, de um lado, o Almirante está correto ou, do outro, os 13 camaradas do Almirante estão corretos, não é? Portanto, era o sugerido aqui neste caso. 15 navios prontos em 48 horas, mais 3 navios em 5 dias. Destes, estão 6 fora neste momento em missão. E temos aprovados recentemente cerca de 30 e muitos... Então, quer dizer que neste momento disponíveis, operacionais, portanto, 15 em 2 dias e mais 3 em 5 dias, significa que neste momento, seria 18, temos 12 navios operacionais neste momento, será isso? É isso, não estou em erro? Portanto, segundo o que o Almirante diz aqui. Milhões pelo Governo para reparação imediata de 9 navios, se não estou em erro, entre os quais não se inclui este Mondego. Este dinheiro vai servir para... Sabem porque é que o Mondego não se inclui na reparação? Porque isto era dar uma derrota política ao Governo e ao Almirante, porque estão do mesmo lado. Porque se o Governo, porventura, aprovasse a manutenção ou o dinheiro para a manutenção para o Mondego,
como é que se chama? Não sei o nome, mas para o navio Mondego, o que iria acontecer era dar razão, efetivamente, aos 13 camaradas que disseram não, isto está mal demais para a gente entrar no mar com isto. Portanto, era uma derrota política. Eles não são parvos, ok? Não são parvos. Isto é jogada política, não são parvos. Oi? Perdão, vai ser suficiente para estas reparações? O dinheiro é o que é e as reparações que nós... Não vai ser. Se fosse, ele dizia logo que era, ainda para mais, eu não percebo nada de material militar, há muita coisa que eu percebo, mas desta não, temos que ser honestos. Mas se fosse, o almirante diria que sim, que era, mas neste caso não é. Eu não percebendo muito disto, se alguém perceber de preços de peças de manutenção de barcos aqui nos comentários, 40 milhões de euros não me parece assim grande número, sou-vos honestamente, do conhecimento pouco que eu tenho. Mas enfim, estamos em época de salto. Não estamos não, já acabou. Temos que fazer, nós fazemos reparações conforme o dinheiro que temos para as fazer. Nós não temos só 39 milhões de euros para reparações. Temos mais dinheiro do que 39 milhões de euros, porque temos o orçamento próprio, temos dinheiro que vem da LPM. Portanto... A questão é, foram aprovados mais 39 milhões porque é necessário, não é? Porque caso não fosse necessário, seriam aprovados porquê? Essa é que é a questão. Portanto, estar a mascarar isto para debaixo do tapete e dizer, mas há mais dinheiro, então se há mais dinheiro, porque é que precisavam dos 40 milhões? Não é? Nós, de facto, ao longo de muitos anos, e eu estou a dizer muitos anos, não é do governo A, ou do governo B, ou do governo C. Houve um grande desinvestimento na capacidade de manutenção das forças... Eu espero que ele não diga, ele até pode dizer, mas se ele diz que foi entre 2011 e 2015, significa que este homem está indiretamente a dizer que a culpa dos navios também é do Passos Coelho. Epá, por favor. Era bom demais. Vamos lá ouvir. Das Armadas em geral. E da Marinha também. Isso fez com que um conjunto muito elevado de plataformas atrasassem os seus ciclos naturais de manutenção. Ele não diz datas. Ele não e diz se degradassem mais rapidamente. Ele não diz Foi datas. o custo de muitos problemas, incluindo da crise que nós tivemos há muito pouco tempo. Sr. Almirante, mas... mas pronto, não é o Passos Coelho, mas agora culpou a pandemia. Está bem, está certo. Tendo em conta a pessoa que faz sentido, não é? A narrativa tem que ser mantida. O Almirante há de ter 85 anos, eu hei de já ter cabelos grisalhos e ainda vamos ouvir da doença do morcego, enfim, eu não posso falar disso, mas vocês sabem como culpa da estagflação e da inflação que estamos a sentir. Permita-me, sendo louvável essa sua postura de compreensão de um problema nacional... Isto é tão feito, pá. Sendo louvável essa sua preocupação, o Rodrigo Guedes de Carvalho tem noção que se deve manter uma questão de imparcialidade quando se entrevista alguém, não é? A mesma coisa aconteceu com o José Gomes Ferreira quando entrevistou o Luís Montenegro. Aquilo quase que parecia um congresso do PSD, só que entre duas pessoas. Isto agora parece um congresso quase... O Rodrigo Guedes de Carvalho era a pessoa que fazia os textos e os poemas no final do telejornal para incentivar a malta toda a ir ali mandar cá para dentro. Vocês sabem o quê? E depois tínhamos o Coronel Seringa também a incentivar a mesma coisa. Eu, por acaso nem me lembrava disso. Em que o dinheiro não chega para tudo. O senhor gere a Marinha. O que eu lhe pergunto é se pode correr o risco de estar a gerir um enorme problema dentro de pouco tempo. Boa pergunta, por acaso. Boa pergunta. Nós estamos a gerir os problemas, todos nós, acho eu, no país, estamos a gerir problemas de um país que não é extraordinariamente rico, que quer ter ambições. Não, o país está falido e não vamos ter ambições nenhumas. Como é que tu queres ter ambições se andamos a crescer a níveis irrisórios comparativamente ao resto da Europa? Efetivamente a gente está a crescer mais agora, mas é porque estamos a ter o crescimento mais tardio comparativamente ao resto da Europa, que já teve esse crescimento de forma mais rápida do que nós, a seguir à questão pandémica. Portanto, para o terceiro mundo é difícil compararmos Portugal à Mauritânia. Efetivamente somos podres de rico. Eu sou milionário comparativamente a essa malta, ao Saara Ocidental e com a Serra Leoa. Eu sou muito rico, estão a perceber? Sou o Elon Musk para eles, o Elon Musk das Arábias. Mas qual é que é o problema aqui? É que se nós compararmos Portugal e não nos nivelarmos por baixo, no final do dia, eu digo isto muitas das vezes, mas nós somos os subsidiodependentes da Europa e assim vamos continuar com este tipo de mentalidade, meu caro, infelizmente. E que quer progredir. E em todos os setores da sociedade. Na saúde e nos outros setores da sociedade. E nós fazemos isso. Claro que eu gostaria de ter mais recursos
para responder mais rapidamente às necessidades da Marinha. Mas repare, eu também gostava. Vocês sabem que eu não simpatizo com o Gouveia Melo, obviamente, mas eu gostava que ele tivesse essa capacidade, porque era bom sinal, o meu país estava melhor, independentemente de ser ele ou o outro, o meu país estava numa situação melhor, mas a verdade é que não está. quem decide sobre o equilíbrio desses recursos é um governo democraticamente eleito. Portanto, não somos nós, militares, que o fazemos. Ora, com os recursos que me dão, mais uma vez, nós fazemos o máximo. E já agora deixe-me dizer que há cerca... Isto é verdade, atenção, isto é verdade. Isto é verdade e não se pode negar. É porque, verdade seja dita, mais uma vez, os serviços públicos estão dependentes da riqueza que se cria no país e da redistribuição dessa mesma riqueza que o governo decide fazer. Portanto, isto é verdade. A Marinha, ao todo, são cerca de 9 mil pessoas. Dessas são 7 mil militares. É pouco, pá. Nós estamos agora focados num problema muito específico. É pouca malta. É pouca malta. O nosso exército já foi muito maior. Durante este ano e o ano passado foram levados mais de 800 pessoas da Marinha por atos extraordinários. Capacidades extraordinárias. A tal milha extra que todos fizemos, a milha extra na manutenção, a milha extra nas operações e em muitos sítios, têm estado, de certeza, atentos aos resultados das operações que estamos a fazer a sul do Algarve. Há um esforço tremendo. Há riscos que nós corremos com esse esforço. Portanto, isso faz parte... Ninguém tira isso. E isso é louvável. Ninguém tira isso e isso é louvável. Do mais louvável cá neste país. Agora, resta saber aqui uma coisa muito importante. É, se aquilo que foi dito pelos 13 camaradas que o próprio Gouveia Melo criticou em público e que lhe fica muito mal, se o que eles disseram é verdade e justifica o que eles fizeram. Porque se não houvesse dúvidas, volto a frisar, o Sr. Almirante Gouveia Melo não estava aqui sentado a responder perguntas em frente à televisão nacional. Não é? Acho que é tão simples quanto isso. Nós somos militares. Faz parte do nosso credo, não é? Das nossas convicções. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e nós não conseguimos esconder isto por baixo do tapete. Por mais que eu quisesse, não conseguia esconder isso por baixo do tapete e, portanto, falei de forma clara. Já agora, como é que isto veio a público? Quem é que noticiou isto? Foi a CMTV? Só por curiosidade, não sei. Eu não me recordo como é que isto veio a público, eu sou-vos honesto. A primeira pessoa que eu vi a falar disto foi o professor João Tili. Curiosamente, num vídeo dele, depois fui investigar, não é? Mas eu vi isto a partir dele. Como é que isto começou? A questão toda, quem é que noticiou isto primeiro? Quem é que o alarido foi proveniente de onde? Se me quiserem responder aí, também estão à vontade. Perante todos, e tentei explicar que aquele ato tem uma gravidade até simbólica que vai perdurar nos tempos. E falou também, permita-me, literalmente para o país e o mundo, ou seja, porque o senhor... Isto é o Rodrigo Guedes de Carvalho a puxar a braça à sardinha da SIC, porque ele antes, acho que era ele que acabava sempre as notícias no país e no mundo, aqui, na SIC. E o jornal acabava, e agora fez exatamente a mesma coisa, só que ligado a uma versão marítima. O Almirante deu muita importância à imagem que isto pode ter perante os nossos parceiros estratégicos. Eu dei muita importância à imagem. Eu quero que só as pessoas tenham noção que a nossa imagem externamente é péssima. Okay? A nossa imagem externamente é péssima, nomeadamente dentro do nível europeu. Nós somos vistos como, enfim, os sanguessugas desta União Europeia, a vários níveis, irresponsáveis, atrasados nos pagamentos financeiros, e nós, em determinados aspectos, até deveríamos pagar sanções pelo incumprimento de medidas como o déficit, como a dívida e não sei o que mais. Compreendo que o Almirante esteja preocupado com a nossa imagem externa, mas ela, de verdade seja dita, já está completamente danificada e não é de agora, é de há décadas. Porque os adidos militares que estão em Portugal reportam imediatamente estes eventos para fora. Nós fazemos parte de uma aliança. A nossa credibilidade é importante nessa aliança. Claro que nós fazemos muitas missões. Portugal não faz só esta missão, faz múltiplas missões. Aliás, este navio que estava a ser, foi seguido por navios nossos, foi seguido por aeronaves da Força Aérea. Portanto, nós estamos permanentemente em missão. Não é um ato em si que mancha tudo o que fazemos. E fazemos missões com muito esforço, na RCA, na LIT. Por acaso gostava de saber, porque aqui no rodapé diz impacto da polémica junto da NATO. Ainda não ouvi as declarações da NATO relativamente a isto. Não sei se quer estar preocupada com a questão da Marinha Portuguesa, porque também sejamos honestos.
a NATO é constituída por mais de 50% do seu orçamento pelos Estados Unidos, ou seja, dos 30 membros ou 29 membros que a NATO tem, mais de 50% do financiamento não vem de Portugal, vem dos Estados Unidos. Portanto, a nossa contribuição para a NATO é mísera. Nós somos um dos net spenders da NATO e da União Europeia, no sentido em que aproveitamos muito mais o que essas organizações nos têm para nos dar do que o que nós damos a essas mesmas organizações. Na Lituânia, na Roménia, no Báltico, neste momento tem navios a operar que vão do Golfo da Guiné, em São Tomé e Príncipe, até ao Báltico. Portanto, a Marinha está todos os dias no mar a fazer um grande esforço. Isto tem o significado que tem, mais o tal significado simbólico da disciplina e do que é que significa para nós militares a disciplina, muito mais, na minha perspectiva, e continuo a dizer, na minha perspectiva de comando, qualquer outro significado. De resto, continuamos a operar e eu quero sair deste problema o mais rapidamente possível para me concentrar no meu dia-a-dia, no dia-a-dia da Marinha, e tenho a certeza que conto com todas as forças de Marinha para recuperarmos a nossa credibilidade. Isto é importante agora, ok? Porque vão ter mesmo que... Porque primeiro, há aqui vários pontos de perca de credibilidade. A primeira são os 13 camaradas em questão que disseram não, nós não vamos para o mar, portanto descredibiliza a Marinha no sentido em que os materiais não estão aptos para funcionamento normal. Depois, o Almirante Gouveia Melo vem criticar essas mesmas pessoas a público e deixa-se, enfim, ficar numa posição que não é muito positiva, quer para dentro da Marinha, a mim me parece, não é? Aquela questão do repreensões é para dentro e louvores é para fora, não o deixa também numa posição muito credível. E depois o Presidente da República, a não escolher nenhum dos lados, também não dá credibilidade a nenhum dos lados. Portanto, há aqui 3 lados e nenhum deles quer puxar a credibilidade para si. Há muita coisa em jogo. Foi sempre afetado, estas coisas afetam a credibilidade, mas tenho a certeza, tenho muita gente, se não dizer a grande maioria, quase todos, indivíduos extraordinários da Marinha, mesmo estes militares, que eu ainda não consegui perceber realmente qual foi a motivação ou a preocupação exagerada, mas estes militares tiveram louvores, tiveram carreiras, e eu respeito-os, continuo a respeitá-los enquanto camaradas. Aliás, é uma boa forma de acabar a entrevista, mas a crítica que foi feita pública não é muito sinónimo de respeito, honestamente. Eu disse, enquanto camarada, terão todo o apoio da Marinha para defenderem deste ato. Agora, o ato vive por si. Não se consegue apagar aquele ato. Almirante Gouveia Melo, agradeço. Bom, malta, espero que tenham gostado, ok? Decidi trazer isto, acho que era importante. Muita gente, enfim, algumas pessoas tinham-me pedido para reagir à entrevista, para pensar. Procurei informar-me, porque eu, enfim, não estou muito dentro do mundo da Marinha, como devem imaginar, mas procurei informar-me, contactos e afins, portanto, faz sempre falta. Bom, malta, espero que tenham gostado, metam like, subscrevam o canal, partilhem, deixem a vossa opinião relativamente a isto nos comentários, ok? É importante. E pronto, é tudo por hoje. Cultivem-se e até à próxima.